E vamos aqui para a coluna do Reinaldão para a gente não perder absolutamente nada. Dino no Supremo Tribunal Federal, o abraço de fascistoides e estúpidos e o declínio de uma era, meus queridos e minhas queridas. Lá no UOL, na coluna do Reinaldão por lá. Bolsonaristas não querem Flávio Dino no Supremo, como sabemos, e encontraram alguns aliados objetivos que marcam o declínio de uma era. Já chego lá. Michele Bolsonaro se tornou a oradora mais eloquente da turma. Ou se é comunista ou se é cristão, ela diz. Dino é tão comunista no sentido em que a senhora emprega a palavra, como ela própria é liberal, entre aspas, no sentido de reconhecido pela humanidade. Vale dizer, ele é um progressista sim, que de comunista nada tem. Ela é uma prosélita do reacionarismo que ignora o que vem a ser o liberalismo e o resto, meus queridos e minhas queridas. Michele vem se mostrando, diga-se, uma animadora de auditório mais hábil do que o próprio marido, o que Valdemar da Costa Neto percebeu há muito tempo. E se reconheça o talento de tão notável figura. 9 dias depois de ter se tornado assessora parlamentar do agora esposo, como eles dizem por lá, em 2007 os dois fizeram um pré-contrato nupcial. Pessoa tão singular é hoje uma das personagens mais fulgurantes do extremismo. E há gente que consegue fazer com que certas habilidades passem por predestinação. Meu som do microfone tá melhor, né, gente? Obrigado aí a todo mundo que tá nos acompanhando. Os antediluvianos não apontam deficiências no saber jurídico do ainda ministro da Justiça. Um único militante do ridículo, conhecido por sua notória ignorância geral e específica, ousou avançar por aí sem prosperar. Também não denunciam a marcha em sua reputação, exceto uma seria comunista como quer a dama do PL. Estão até se organizando uma manifestação de rua contra sua indicação para o Supremo Tribunal Federal, com o propósito declarado de intimidar os senadores. Não faltam nem promessas de retaliação. Espero, obviamente, que não prosperem e não vou me ater a essa questão em si. Meu ponto é outro. Raramente vi, ou nunca, na outrora chamada grande imprensa, terreno tão fértil para a pregação disruptiva da extrema-direita. Já escrevi aqui. Jair Messias não foi em vão e contribuiu apelando a essa de Queiroz, um dos escritores da predileção do indicado, para retirar o véu diáfano da fantasia que estava sobre a nudez crua da verdade. E a verdade é que há um festim de reacionários que se fantasiam de liberais, servindo ainda que jamais o admitam as hostes do capitão dos negacionismos. E o maior de todos é o negacionismo democrático, meus queridos e minhas queridas, para todo mundo poder acompanhar tudo que está rolando. Gente, Dino se tornou alvo principal dos golpistas desde as primeiras horas que se seguiram ao ataque do 8 de janeiro de 2023. Ele não se deixou intimidar, nem tinha como ser discreto. Uma cobrança imbecil que a turma do Nem gosta de fazer, sob o pretexto de se posar de isento. Sendo o bolsonarismo que é, compreende-se que os ditos patriotas tentem linchá-lo. Há achincalhes que honram uma biografia, espantoso isso sim, é que parte do jornalismo dito profissional sirva de coadjuvante da impostura, atuando em parceria, sei lá se involuntária, com bandidos e não com os mocinhos, meus queridos e minhas queridas. Bandidos e mocinhos, Reinaldo? Não é você a negar tal polarização? Nego sim. Repudio a tese de alguns sonsos, segundo a qual Lula e Bolsonaro são opostos e combinados, ocupando cada um o extremo ideológico que lhe é conveniente. Contesto essa besteira porque a esquerda que não aceita as regras do jogo é irrelevante e não determina o caminho do progressismo. O que no atual governo situa num dos polos o arcabouço fiscal, a reforma tributária, o plano safra, a pregação do presidente na COP28, isso é burrice, o polo oposto ao do mito, com quem hoje há flertes desavergonhados na imprensa, é a civilização democrática, meus queridos e minhas queridas. Pusilanimidades, voltamos ao ponto.
A cada vez que leio que a segurança pública e a expansão do crime organizado hão de pesar contra o ministro na sabatina da CCJ no Senado, constato não o exercício da isenção jornalística, mas o colapso da objetividade. Durante 4 anos, o país se transformou num território privilegiado do armamentismo e, pois, do tráfico de armas, que serviu ao narcotráfico e às milícias, e se noticia ser essa uma vulnerabilidade de um governo que ainda vai completar 1/4 da sua jornada. Uma coisa é criticar o segundo escalão do Ministério da Justiça por ter recebido uma mulher de um traficante, e sim, também o fiz duramente. Outra distinta é imputar à gestão, ainda de que maneira subreptícia, a negligência no combate a organizações criminosas. Os números bastante impressionantes da Polícia Federal provam justamente o contrário. Ainda lembro de uma reportagem a informar ter sido titular da pasta responsável pela nomeação dos secretários que receberam a tal dama do tráfico, expressão de pura literalice. Bem, não fosse ele a escolher os seus subordinados diretos, seria, afinal de contas, quem? Torcidas, não sei qual vai ser o placar da votação. Dino tem um notável saber jurídico e reputação ilibada. E sim, repito o que já disse algumas vezes. É claro que se trata de uma indicação originalmente política, ou não seria feita pelo presidente da República e aprovada pelo Senado. A alternativa a essa forma de indicação, que passa, ainda que indiretamente, por 2 crivos de votos majoritários, seria uma Corte Suprema formada no bojo de corporações de ofício que costumam ser o oposto de uma democracia. É visível a militância e a torcida de certos nichos da imprensa para que o Senado recuse a indicação, o que é, entendo, uma espantosa irresponsabilidade. Certos liberais de fancaria ainda não se deram conta de que não estão mais nos anos 1994 e 2014. O PT, a diferença que lhe sopra às orelhas a crítica passadista, ultrapassada, vencida pelos fatos, não é mais o partido que aprenderam a combater. Veja lá, aquele senhor que está na vice-presidência geral do Alckmin, que disputou com Lula o segundo turno das eleições de 2006. E a alternativa ao poder de turno não é mais o PSDB, ao qual o próprio Alckmin já pertenceu. A alternativa ainda é o bolsonarismo. Sim, torço muito para que se consolide um partido de centro no país, ou para que se construa uma opção de direita democrática que lide com coisas desse mundo. Se acontecer, é evidente que se terá um debate mais qualificado. Flertar com a rejeição a Dino sob o pretexto de que é preciso enfraquecer o lulismo e a esquerda é apenas uma estupidez quando não se é um fascistoide. E é claro que não descarto que as duas categorias se estreitem num abraço insano, meus queridos e minhas queridas, e muito obrigado aí pela presença de vocês. Excelente coluna do Reinaldo Azevedo, mais uma vez falando do Flávio Dino, mas com um foco especial na Michele Bolsonaro, meus queridos e minhas queridas.